Ser movido pelo Espírito de Deus, porque a nossa vontade ela é traiçoeira, a nossa vontade ela é enganosa, a nossa vontade ela nos coloca em risco e nos tira do livramento que o Senhor tem para dar nas nossas vidas, verdade? Oremos ao Senhor. Pai, nesta hora, ó Deus, nós queremos agradecer todos os livramentos que nós recebemos hoje, que também os nossos irmãos, Senhor, experimentaram de forma particular. O Senhor é santo, meu Pai. O Senhor é aquele que sonda os nossos corações, o Senhor nos avisa, o Senhor nos alerta. E nós não temos, Pai, palavras para te agradecer. Espírito Santo de Deus, muito obrigada porque o Senhor geme por nós com gemidos inexprimíveis, porque é o Senhor que coloca no coração aquilo que nos dá esperança, aquilo que o Senhor nos traz à memória e que nos dá esperança. Porque a nossa esperança é o Senhor. E na sua beleza de santidade, ó Pai, na tua simplicidade, nós queremos te louvar, te honrar nesta noite, meu Deus, pedindo que o Senhor se agracie de nós nesta noite, do nosso coração, da nossa adoração, do nosso temor e tremor diante da tua presença. Pai, em nome de Jesus, aqui está a tua palavra, Senhor, e nós pedimos a tua graça sobre as nossas vidas, Pai. Que não seja eu, com a minha natureza, com a minha inteligência, com o meu conhecimento, a falar o que aqui está, mas que seja o teu Espírito a mover, Pai, as letras na minha mente para que elas sejam palavras reveladas do teu Santo Espírito para o teu povo. Diante da necessidade de cada um, como tem sido orado aqui neste lugar, não o que precisamos, mas que o necessitamos ouvir da tua parte, Pai. Pai, toma a primazia neste lugar em nome de Jesus. Pai, consola os nossos corações. Pai, em nome de Jesus, ativa as nossas mentes para estarmos sensíveis à voz do teu Espírito Santo. Que a tua palavra ela venha nos renovar, nos avivar, nos consolar, nos corrigir, nos ajustar, nos abençoar, ó Deus. Porque a tua palavra ela tem o poder de fazer qualquer coisa que o Senhor quiser fazer nas nossas vidas. Então, Pai, o Senhor tem legalidade de trabalhar nas nossas vidas nesta noite, em nome de Jesus. Que o nosso coração, nesta noite, seja terra fértil, Pai, para receber esta semente que vai ser lançada hoje nas nossas vidas e nós possamos prosseguir com os olhos bem atentos, com os olhos bem abertos, porque estamos em tempo de guerra, nós estamos em tempos difíceis e nós precisamos caminhar, Pai, no teu discernimento para vencermos os nossos gigantes invisíveis, que o Senhor sabe quais são cada um deles que ficam rodeando nas nossas vidas. Por isso eu oro, Deus amado, e já te agradeço por tudo, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, teu Filho amado, que vive e reina para todo sempre. Amém, graças a Deus. Amém, graça e paz, igreja. Louvado seja Deus, Beth, por essa obediência sua em relação ao que o Senhor colocou no teu coração. Bem-aventurados aqueles que obedecem. Não está escrito na Bíblia, mas houve grande livramento na tua vida. E crê, amada, que no momento que você orou e você recebeu o seu livramento, tenha certeza que outras crianças também receberam livramentos nesse dia, amém? Porque você colocou o seu coração em prol daquele que você nem conhecia e a sua oração também alcançou outras vidas. Creia assim em nome de Jesus. Amados, abram suas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 13, Mateus, capítulo 13, nós vamos do 24 ao 30, aquele que foi encontrando e pudesse colocar de pé, o faça em nome de Jesus, em reverência à palavra do Senhor. Se você está com dificuldade para levantar, pode ficar sentadinho também, amém? Mateus, capítulo 13, a partir do verso 24 até o 30, onde nós vamos. A palavra do Senhor traz como título na minha Bíblia a parábola do trigo e do joio. E a palavra do Senhor diz assim: propôs-lhe outra parábola dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo e retirou-se. Aleluia. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio.
E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: um inimigo é que fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém ele lhe disse: não, para que ao colher o joio, não arranque também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até que a ceifa aconteça. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai no meu celeiro. Podeis assentar em nome de Jesus? O Senhor colocou como título dessa ministração de hoje: Convivendo com o Difícil. A gente precisa conviver com coisas que são difíceis nas nossas vidas e a gente também precisa conviver com pessoas que são difíceis nas nossas vidas. E essa palavra é para o povo de Deus. Esta palavra é para dentro da igreja, porque quando o Senhor quer falar, Ele quer falar com o crente. Aí aquele que se converte, se torna crente, vai ouvir a palavra para poder ele ser ministrado para crescer na presença do Senhor. E eu fui anotando algumas coisas de acordo com cada versículo. O versículo 24 diz assim: propôs-lhe outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Queridos, é necessário que a gente, através da palavra do Senhor, a gente semeie na gente o que é bom. Às vezes a gente vê a palavra do Senhor e a gente fica tão confuso que a gente semeia mal no nosso coração. E o Senhor está dizendo: eu quero que você tenha o discernimento da palavra e semeie o que é bom no seu coração. Porque no dia difícil, você está com a bondade de Deus no seu coração. Você está com o poder da palavra no seu coração para vencer aqueles dias difíceis. E esse homem, ele semeou boa semente. Mas vem um momento difícil nessa história dessa parábola. Nessa parábola que semearam coisas ruins dentro desse campo. No verso 25 diz assim: mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Imagine que você está vivendo, buscando a palavra do Senhor, e aí você vacila na sua fé. Você vacila na sua concepção do que o Senhor tem ministrado na sua vida. E Ele está dizendo aqui que o dono daquela terra, ele dormiu. O dormir aqui significa, para a gente como crente, vacilar. E aí vem o inimigo e semeia um joio. Nós precisamos tomar cuidado com o que está sendo semeado no nosso coração, lá fora, no ambiente onde a gente está convivendo, com as pessoas que a gente está andando. E nós precisamos, como a palavra diz, amados, que a palavra do Senhor ela precisa estar atada no nosso coração. E quando a palavra é atada no nosso coração, ela tem um propósito para cumprir na nossa vida segundo a vontade do Senhor e não segundo a nossa vontade. O Senhor quer nos preparar para uma guerra espiritual, para nós vencermos os nossos gigantes espirituais. E eu anotei aqui, a gente precisa estar andando, observando o que está ao nosso redor e sem cochilar. Não podemos cochilar nos tempos de hoje, porque qualquer coisa que nos disser e a gente não tiver na palavra, com o trigo semeado em nós, nós vamos ser reféns de coisas instáveis. E o Senhor Jesus, eu anotei aqui, Ele pede que a gente seja simples como as pombas, mas prudentes como as serpentes. Então, ao mesmo tempo que a gente tem que andar na simplicidade de Jesus, a gente tem que andar na prudência do Senhor, para que até os escolhidos não fiquem enganados. E o Senhor hoje está nos alertando, porque muitas coisas vão ser ditas, amados. Márcio colocou aqui que Jesus foi conduzido pelo Espírito de Deus ao deserto ser tentado na palavra. Tentado na palavra. Então, Jesus respondeu na palavra.
Então, a gente tem que ficar atento, sermos simples como as pombas, mas prudentes como as serpentes. E foi colocado aqui por Márcio também. Confronte o que você ouviu aqui hoje, confronte o que você vai ouvir aqui agora, porque o Espírito de Deus testifica no nosso espírito o que a palavra quer falar conosco. Aí eu coloquei aqui o verso 26. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E a gente sabe que o joio parece com o trigo, assim, de longe eles são muito parecidos, né? Eu coloquei aqui, não deixe seu coração ser contaminado por situações ruins. Mas nem sempre a nossa mente está em alerta para determinadas sutilezas negativas. Eu coloquei aqui também. Então, quando o joio cresceu junto com o trigo, eles estavam crescendo ali juntos, muito parecidos, mas com propósitos diferentes. Porque o trigo, ele para as nossas vidas, ele é alimento. O joio para as nossas vidas é competição com o alimento que vai chegar na nossa mesa. Porque é uma erva daninha. Então, o joio, ele não tem propósito de Deus para as nossas vidas. Mas o trigo tem um propósito de Deus para as nossas vidas, que é nos alimentar. Aí o verso 27 diz assim: e os servos do pai da família, indo ter com ele, disse assim: Senhor, o Senhor não semeou no teu campo boa semente? Então por que tem joio? A gente não está semeando boa semente no nosso coração? Então por que tem joio? Olha a resposta dele. Ele disse assim: é porque um inimigo fez isso. E os servos lhe disseram: quer que arranque? Então vamos arrancá-lo. E eu anotei aqui com relação ao verso 27. Os nossos ambientes de convívio, existe joio e trigo. Tem joio e trigo no trabalho, tem joio e trigo na escola, tem joio e trigo dentro da família, tem joio e trigo dentro da igreja, tem joio e trigo dentro do ponto de ônibus, dentro do metrô. Joio e trigo tem em todo lugar, queridos. E a gente tem que escolher nessa noite: eu quero ser joio ou eu quero ser trigo? E para ser trigo, tem que suportar o joio. Porque eles vão competir pelos mesmos nutrientes lá na raiz, né? Quando a biologia fala da terra, cada planta vai lá fincar a sua raiz para sugar os seus nutrientes e viver. Então, a raiz do joio, ela se entrelaça com a raiz do trigo. Tanto é que ele diz: não arranca não, para poder não prejudicar aquele que eu tenho um propósito na vida. E aí eu anotei mais algumas coisas. Entretanto, temos que diferenciar o joio do trigo. Aí eu fui procurar. Joio não tem semente. Trigo tem semente. Mas crescem juntos e são muito parecidinhos. Então, a primeira coisa que você vai diferenciar o joio do trigo no seu ambiente de convivência é quem tem semente. Quem tem semente é que tem propósito de dar fruto. Uma outra coisa que eu fui ver com relação à planta é que o joio é uma espiga dura, inflexível. O trigo, porque tem fruto, tem semente, ele é flexível. Ele vai no balanço do vento. E Deus está dizendo: aquele que vai no balanço do vento é o vento do Espírito. E se não tiver o vento do Espírito ali, e se ele estiver e for joio, ele é inflexível, ele não vai se deixar mover pelo movimento do Espírito. Eu quero ser joio ou eu quero ser trigo nessa terra? E no meu ambiente de convivência, em qualquer lugar que eu esteja, dentro ou fora da igreja, eu estou enxergando o joio? Tu convive com ele, mas não entrelace a raiz, não. Porque senão você vai se enrijecer como o trigo que o Senhor lhe fez. Você vai enrijecer e as suas sementes, elas podem secar, cair e não gerar frutos. E não alimentar. Aí vou ler agora do 28 ao 29, que diz assim: olha, foi um inimigo que fez isso, que veio de madrugada, na sutileza, lançou aquela semente ruim, agora está nascendo o trigo, o joio. Aí ele disse assim: o senhor quer que a gente arranque? Ele fez: não, para que ao colher o joio, tirar o joio, também não arranque o trigo. Como eu disse, as raízes elas estão entrelaçadas.
Então nós precisamos saber conviver com o joio. Sabe por quê, queridos? Porque a gente não pode jogar fora parente, a gente não pode jogar fora chefe de trabalho, colega de trabalho, a gente não pode jogar fora familiar, a gente não pode jogar fora irmão de igreja, a gente não pode jogar fora as pessoas com quem a gente está convivendo e que tem coração endurecido, é inflexível. Nós precisamos saber conviver com essas pessoas. Mas nós não podemos deixar que as nossas raízes se entrelacem a tal ponto que a gente perca a identidade. O Senhor está dizendo nessa noite que nós não podemos perder a nossa identidade. E a nossa identidade é Cristo. Quem é Jesus para mim e para você? Como você vê o Mestre? O Mestre está dizendo que quando Ele fez a gente, disse, vamos fazer o homem nossa imagem e semelhança. Amados, imagem e semelhança é moldar o caráter de Cristo em nós. E Jesus, ele caminhou na terra com toda a simplicidade possível. E ele trazia parábola, sabe por quê, queridos? Porque ele queria se revelar ao trigo e não ao joio. Porque trigo se submete, joio é inflexível. O Senhor está dizendo nessa noite que ele se revela ao trigo. É aquele que tem um coração quebrantado, é aquele que tem um coração obediente, é aquele que tem um coração sensível à voz do Espírito Santo e se submete. E aí o Senhor vai fazer grandes coisas na minha e na sua vida. Mas a gente pode se tornar inflexível. A gente pode, de uma hora para outra, deixar de ser joio e se transformar em trigo. Ou deixar de ser joio e se transformar em trigo, mas também pode deixar de ser trigo e se transformar em joio. Ou então se deixar levar pelo joio e ser arrancado da raiz e a gente morre como um trigo que não cumpriu o seu propósito na terra. O Senhor, Ele nos trouxe para o aprisco dEle, para a gente cumprir um propósito. E esse propósito, queridos, é personalizado. Primeiro que o Senhor tem salvação para todos, mas os propósitos do Senhor, na minha e na sua vida, eles são personalizados, porque Ele quer trabalhar primeiro o nosso caráter, às vezes a gente é um pouco mais duro de natureza, às vezes a gente é um pouco mais chorão. Cada um tem a sua natureza, a sua genética espiritual, e o Senhor está dizendo, eu estou transformando você em mim. Eu estou fazendo com que você busque a santificação e você tenha o meu DNA. Nós precisamos botar para manifestar o DNA do Senhor em nós. Nós somos tão teóricos, isso foi colocado aqui nesta noite. Nós somos tão teóricos que nós perdemos a essência do Espírito, não percebemos o vento do Espírito balançando as nossas folhas, dizendo, me deixa te levar. Me deixa te conduzir, ouve a minha voz, faz o que eu estou mandando. Bete, quando eu tive um sonho terrível, minha irmã, eu vou contar aqui para a igreja. Eu ganhei um presente de aniversário, presente lindo. E até então, eu não tinha mexido nesse presente. Quando eu mexi nesse presente, experimentei o presente, eu tive um sonho. Eu tive um sonho que a minha casa enchia de demônios, ficavam todos ao redor da minha porta e eu não conseguia repreender nenhum. E eu disse assim, Senhor, o que é isso, Pai? Eu comecei a orar e o Senhor disse para mim, jogue o presente fora. Tão bonitinho, tão engraçadinho, tão fofinho. Eu disse assim, Pai, eu não tenho restrição nenhuma em jogar isso fora. Reconheço que é bonito, reconheço que é agradável, mas eu reconheço que eu não tive força para vencer os demônios que estão por chegar na minha casa e eu não quero eles lá. Joguei tudo fora. Será que a gente está preparado para isso? Se a gente é joio, a gente é inflexível, a gente vai dizer, não, tão bonitinho, não vou fazer isso não. Isso é coisa da minha cabeça. Vocês acham que isso não veio na minha mente na hora, não? Veio. Mas aí o Senhor me fez lembrar um outro momento no passado, há muitos anos atrás, quando uma pessoa que não era cristã, que era envolvido com tanta obra de feitiçaria, me deu um tablete de chocolate enorme. Aí pensa no meu olho. Aí o Senhor, jogue fora. Eu, chocolate?
O Senhor jogue fora. Eu não pensei 2 vezes. Eu disse assim, depois eu junto um dinheirinho, compro um chocolate desse para mim, mas esse daí não é para mim. Aí eu ainda disse assim, se não serve para mim, não serve para ninguém. Abri, esbagacei, botei no lixo podre e mandei para o lixo. Amados, a gente precisa aprender a entender o que o Senhor está falando conosco e não o que o homem está falando conosco. E o Senhor, quando o Senhor Jesus ele foi à cruz do Calvário, o véu se rasgou e hoje a gente tem direito, legalidade, acesso a falar com o Pai face a face. E o Espírito do Senhor falou com Beth, o Espírito do Senhor falou comigo. O que é que o Espírito de Deus está falando com você? Será que a gente, nesse momento que o Senhor está falando conosco em sonho e dando ordens, ou então mandando orar, a gente está como joio, inflexível, dizendo, não, isso é coisa da minha cabeça, foi só um sonho. Ou a gente está flexível, eu abro mão, porque é bonitinho. Era fofinho demais, era interessante demais. Era gostoso demais. E era para comer. Eu disse, jogo fora. O Senhor permitiu eu experimentar. E quando eu experimentei, o Senhor me mostrou o que é que tinha ali. Amados, eu não conseguia repreender nenhum demônio. E a minha casa toda ao redor estava cheio. E eu não conseguia repreender. Eu digo, Senhor, o que é isso? E o Senhor, Ele revela, viu, amados? Mas Ele revela para o trigo. Diga assim, o Senhor revela os perigos e as estratégias de vencer somente para quem é trigo. Trigo é flexível. Trigo dá ouvidos à voz do Espírito Santo. Joio, ele é inflexível, ele ouve a voz do que ele quer e Satanás se aproveita. Aí a gente vem aqui para o verso 30. Ele diz assim, aleluia. Deixai crescer juntos até a hora. Amados, vai ter uma hora. Tem uma hora. Teve a hora de Beth, teve a minha hora do chocolate lá no passado, teve a minha hora nesse presente agora desse ano. E quando o Senhor define a hora, Ele extermina. Ele tira, porque chegou a hora de colher o trigo e o joio vai ter que sair. Ele diz aqui, ó, deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, eu vou dizer aos ceifeiros, colhe primeiro o joio, tira primeiro o que é inflexível, faz lá montinho e joga no fogo para queimar. Mas o trigo junta e bota no meu celeiro, bota no meu aprisco, bota na minha bênção, bota na minha casa, bota na minha presença. E eu anotei aqui, mas o dia da colheita chega para todos nós. Eu sou joio ou eu sou trigo na casa do Senhor? Eu sou joio ou eu sou trigo no meu trabalho? Eu sou joio ou eu sou trigo na minha família? Eu sou joio ou eu sou trigo no ponto de ônibus? Eu sou joio ou eu sou trigo no evangelismo? No evangelismo, queridos, vocês vão levar a palavra do Senhor. Você não vai levar o quê? O seu conhecimento. Seja munido pelo Espírito Santo de Deus e grandes coisas o Senhor vai fazer na vida de cada um de nós. Aí eu anotei aqui umas mensagens que eu fui meditando e o Senhor colocou no meu coração. Aqueles que geram bons frutos serão abençoados. Flexibilidade, semente, frutos, esses serão abençoados porque foi para o local adequado, o celeiro do Senhor, o aprisco do Senhor, o aconchego do Senhor, a bênção do Senhor. Então, aqueles que geram bons frutos, esses serão abençoados. Aqueles que não geram frutos, não conseguem atrair a presença e a bênção de Deus. Joio, achando que é trigo, achando que vai receber algo da parte do Senhor, e o Senhor está dizendo, tira a inflexibilidade para eu abençoar. Então, aqueles que não geram frutos não conseguem atrair as bênçãos de Deus. E para finalizar,
Primeiro o Senhor tira o joio do contexto da bênção, para poder abençoar o trigo. Amém, amados? Quem sou eu nessa noite? Será que quando eu estou na casa do Senhor, eu sou um trigo? Glória a Deus, aleluia. E quando eu saio daqui, eu sou um joio. Dentro da minha casa, eu sou um joio. A palavra de Deus diz, amados, que nós precisamos ser firme e constante. E ser firme e constante significa ter um caráter igual de Cristo em todo tempo, em qualquer lugar. Porque o Senhor, Ele está de olho na gente. E o Senhor, Ele não nos dá espírito de engano, porque o espírito dele é espírito de certeza. É um espírito que nos leva a lugares altos, é um espírito que nos leva a vencer os nossos gigantes espirituais. E que nessa noite você possa levar essa palavra no seu coração dizendo assim: Senhor, me abre os olhos para que eu tenha flexibilidade para ouvir a sua voz, para que eu gere frutos e eu possa entender que eu não posso deixar de viver com o joio. Porque o joio também, vamos trazer para o contexto do biológico, o joio também é um ser humano. Mas ele pode chegar ao tempo de ser requerido pelo Senhor para ser transformado no trigo. Mas nós precisamos fazer essa diferença. Mas você tem a responsabilidade como trigo. Quem é trigo aqui? Aleluia. Você tem responsabilidade como trigo de orar pelo joio. Para que o joio desentrelace a raiz e diga assim: já entendi o propósito. Eu tenho que ter a minha própria raiz ficada na terra para eu deixar me levar pelo vento do Espírito de Deus. Não o espírito do engano. Vamos nos colocar em pé em nome de Jesus? Pode ficar aí, Beth. Que nessa noite você possa entender que o Senhor quer abrir os nossos olhos, que o Senhor quer nos dar coisas lindas e maravilhosas no meio das aflições. O Senhor é simples como as pombas e prudente como as serpentes. Ele quer que a gente seja da mesma forma. Sabe por quê, queridos? Porque nós precisamos nos moldar o caráter de Cristo e não o caráter do mundo. O mundo está colocando imposições para as nossas vidas através de redes sociais, através de leis, e que a gente tem que dizer assim: Senhor, que eu não seja desse jeito. A gente se apresenta diante do Senhor, amados, e o Senhor sabe exatamente quem a gente é. Mas quando a gente entende quem a gente é diante do Senhor e que a gente ainda precisa de ajuste, todos os dias a gente precisa de ajuste, viu? Ninguém é perfeito aqui, não. Ninguém vai alcançar a estatura de varão perfeito, mas a santidade é responsabilidade nossa. Isso o Senhor vai cobrar de nós. Amém? Que nessa noite essa palavra ela tenha falado no seu coração. E que você não seja inflexível, mas que você seja um joio, desculpe, está repreendido em nome de Jesus. Mas que você seja um trigo, por onde você andar. Seja trigo na igreja, seja trigo no evangelismo, seja trigo na sua casa. Às vezes um trigo nem fala dentro de casa, mas trigo é luz, amados. E eu tenho dito que quando a luz entra, as trevas têm que sair. Mas também a palavra do Senhor disse, se eu não me engano, lá em Gálatas, a gente precisa ter cuidado para que a nossa luz, na nossa consciência, seja luz e de repente ela é trevas. Tenha cuidado para que a sua luz não seja trevas. E só quem vai revelar isso é o Senhor. Ninguém vai dizer para mim, ninguém vai dizer para você, mas a palavra ela nos chama para essa meditação e dizer assim: Senhor, sonda o meu coração, salmista Davi. Veja se há algum caminho mau em mim. Porque eu, na minha concepção, eu quero fazer a coisa certa. Mas aquilo que eu tenho que fazer, eu não faço. E aquilo que eu não quero fazer, isso eu faço porque o pecado habita em mim. Está tudo escrito. E o Senhor diz que quando está tudo escrito, Ele está tratando o nosso caráter. Queremos ser abençoados? Claro, o Senhor está dizendo, seja trigo por onde você passar e seja flexível. Deixe o vento do Espírito te levar, te conduzir, para que você seja abençoado e seja acolhido no celeiro do Senhor. Amém?